E está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje a gente vai continuar nossa série querida do Entre Cases. E estamos aqui com algumas pessoas para contar um pouco mais de experiências que elas têm hoje na prática, vida real e tudo mais. Mas antes, meu companheiro querido de bancada aqui. E aí, Champs, como você está? E aí, Fernandinha? Tô animado hoje é um case bem interessante. Tô curioso para descobrir o que o pessoal faz. Você fala companheiro de bancada como se a gente tivesse uma bancada do Jornal Nacional, né? Mas é só companheiro de poltrona. Como é que você me apresenta normalmente? Não é companheiro de bancada? É como? Meu fiel escudeira. Tá bom. Isso aí. E conosco, então, estamos aqui com algumas pessoas, inclusive uma xará minha, Fernanda. E aí, Fernanda, você tá bem? Tô bem. E aí, gente? Meu nome também é Fernanda, sou DL lá do time. E o que mais que eu tenho que falar? Eu tenho que apresentar outra pessoa? Não, é isso mesmo, Fê. Isso mesmo. Você é DL, né? Pra quem não sabe, DL é liderança técnica, né? Então, a Fê é a líder técnica de um dos times que a gente vai falar aqui hoje. Também estamos aqui com a Duda. E aí, Duda? Boa tarde, pessoal. Então, eu sou a Duda. Também sou desenvolvedora líder de um dos squads que a gente vai falar aqui. E é isso, estamos com o Vitor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso aí, olha. Agilistas, eu sou o Vitor. Né? Vamos lá. Também sou DL, ou líder técnico aqui. Diz que vieram aqui para falar sobre esse desafio que a gente vai destrinchar mais aqui hoje. Estamos aqui com os 3 DLs dos 3 times do mesmo projeto. Do mesmo produto que a gente vai falar hoje. E também estamos aqui com o Marcelo. E aí, Marcelo? Olá, pessoal. Eu sou o Marcelo e eu atuo aqui junto com essa galera aí, nesse projeto como arquiteto de soluções. Muito legal. Gente, então para a gente começar a falar, né, um pouquinho mais, para a galera entender, a gente já falou aqui que são 3 times, então, bom, é um produto grande, né, acredito eu. Então são 3 times, uma plataforma de pessoas trabalhando no mesmo produto. Então vamos começar assim, uma pequena contextualização para a galera entender qual que é o desafio, vamos falar assim, de negócio que a gente está falando, né, de forma bem breve, antes da gente entrar na parte técnica. O nosso desafio, basicamente, é localizar pessoas em tempo real. Então, a gente tem que saber onde as pessoas estão em tempo real. Isso é muito importante, a parte do tempo real. Se tem qualquer atraso nos eventos, já é um alerta para o usuário, para o cliente. Não pode deixar atrasar esses eventos. Então, é uma plataforma orientada a eventos, com esse pequeno detalhe aí que a gente tem que sempre manter atenção. Eu só acrescentaria que a ideia da plataforma é monitorar pessoas em zonas de alto risco. Que esse é o... É o X da questão aí. Esse é o X da questão, isso. Então, igual a Fernanda falou, a ideia da plataforma é exibir eventos em tempo real, né, em zonas de alto risco. E esses eventos eles são disponibilizados para analistas de segurança e bombeiros também, porque em caso de emergência, essas pessoas têm que estar em prontidão para conseguir prestar o devido socorro, né, às pessoas que podem estar ou sofrer algum acidente numa dessas áreas, né? Entendi. Então, basicamente, né, vocês estão contando que é uma plataforma que vocês precisam, então, traquear as pessoas, né, em tempo real para entender se elas estão em certa área, em certo momento, para, enfim, prezar pela segurança delas, né? Então, vamos falar um pouquinho mais tecnicamente agora, o que vocês usam, assim, de linguagem, de ferramentas, né, de tecnologias aí, para conseguir fazer isso funcionar, principalmente a parte do tempo real, né, que vocês exaltaram bastante, né? O que vocês usam? Talvez antes disso, acho que a gente pode voltar na parte que a gente recebe os eventos. Porque, acho que é legal contar que, os dispositivos que emitem esses eventos, tem alguns que, funcionam em zonas que, não tem Wi-Fi e tal, em zonas isoladas e tal. E aí, a gente tem várias integrações com esses tipos de dispositivos. A maioria que a gente recebe são por functions. Então, a empresa que emite esse evento manda um trigger, alguma coisa para essa function, que aí a gente começa a processar esse evento até ele chegar no portal para o usuário. Você citou a questão do dispositivo, né? Como a gente monitora pessoas em áreas operacionais, muitas dessas áreas são remotas, né? De difícil acesso, não tem rede, então alguns desses dispositivos até têm redes próprias
ou privadas do próprio cliente para poder cobrir mais área e conseguir localizar mais pessoas e garantir segurança também. Então, como o pessoal falou, é uma plataforma orientada a eventos, né? Então, hoje a gente trabalha principalmente com Azure, né? Então, Event Hubs, Kafka e semelhantes, né? Então, a gente usa Stream Analytics e Event Hub para garantir que esse processamento seja o mais rápido possível. E, principalmente, a gente desenvolve muito orientado a functions, né, que são serverless, né, que elas respondem rapidamente para a gente e, consequentemente, para os usuários também, diminuindo a latência de processamento desses dados, né. E vale a pena mencionar também, como o pessoal disse, que a gente recebe eventos de vários times parceiros, não é só a gente que desenvolve. Então, existem várias pessoas, né? Então, eventos de passagem de crachá em ônibus, dispositivos IoT com funcionamento com base em redes LoRa's, né? Então, dentro das plantas existem várias infraestruturas de rede baseado no protocolo LoRa de comunicação que enviam esses eventos para a gente também para serem processados. Então, a origem desses eventos são tanto informações geradas e coletadas por vocês, mas também de times parceiros, de outras empresas que emitem esses eventos e vocês só coletam eles. Tem essas duas vertentes. Na verdade, todos os eventos a gente recebe. Só que são muitas fontes. Por exemplo, só de eventos relacionados a ônibus, seja viagem de ônibus ou passagem de crachá dentro de ônibus, são 16 empresas de telemetria. Já que a gente atua no Brasil inteiro, cada região, cada estado vai ter a sua empresa de telemetria que vai integrar com a nossa plataforma. Mas então receber esses é uma preocupação a menos para o time de vocês de ter realmente que trabalhar com a geração dos eventos no IoT e nos dispositivos. Isso, né? a gente só recebe esses eventos. E aí, assim, como que é isso, né? Esse recebimento de eventos? É postado numa fila ou num Event Hub, alguma coisa assim, que vocês simplesmente consomem? Como que é isso, assim? Só para eu entender melhor. A maioria é HTTP trigger. Tipo assim, elas trigam a nossa function e aí da nossa function a gente manda para um Event Hub que vai processar, ver se está dentro do site ou não, porque a gente não pode monitorar as pessoas também fora do site operacional do cliente, né? Então, quando está fora, a gente descarta esse evento. Quando está dentro, a gente manda para um outro Event Hub que vai processando e tal. É um fluxo meio longo, assim. E além disso também, tipo assim, como a gente tem várias integrações, dá um exemplo, os eventos de passagem de crachá em catraca, todos eles são necessariamente dentro de área operacional do cliente. Já os dispositivos IoT, eles podem ser trazidos para fora dessas áreas. Então, eles passam por outro fluxo que ele vai validar se essa coordenada está dentro da área do cliente, porque senão a gente não pode ingerir esses eventos, por questão de LGPD. Pois fiquei pensando justamente nisso, né? O quanto que de segurança, e aí, né, imagino que as pessoas que usam vão ter um termo lá, que elas têm que assinar e falar isso, mas e aí, vocês não têm algum, sei lá, algum acho termo? Acho que a gente nunca teve um problema com isso, né? Porque quem assume os riscos, acho que da LGPD lá, é na hora que a pessoa vai pegar o dispositivo, ela deve assinar um termo lá, coisa, né? O cliente que lida com isso, a gente só descarta esses eventos. Vale a pena mencionar também que, com questão de segurança, a gente também tem uma API Gateway na frente dessas functions, né? Porque a gente não pode expor isso diretamente, né, para as aplicações de telemetria, né? Porque senão geraria uma fragilidade muito grande no sistema. E um ponto de ser HTTP trigger também, isso traz vários problemas também. Então, são coisas que a gente está tentando evoluir com o tempo, né? Porque uma function dessa fica desligada, a gente perde evento. Então, isso até está num dos nossos pontos de melhoria, né, para o futuro. Mas quando você diz desligada, Marcelo, só para eu entender, porque... Como assim? Na verdade, por exemplo... A function, ela tem um trigger, né? Então, ela tem o tempo de warm-up dela também. Então, ela pode ficar indisponível por um tempo, gerar algum timeout. A ideia é, se a gente remove, se essa function, se a gente faz uma alteração nessa function, ela fica indisponível, o cliente não vai conseguir fazer as requests que ele deveria fazer. Então, é importante ter uma fila antes de chegar no processamento. Mas o que tem hoje assim, de paliativo, que não é o ideal, mas hoje resolve, são as integrações que mandam para a gente esses eventos HTTP,
eles por si só têm um retry deles ou uma retenção que garante a entrega desses eventos. Então, assim, no caso de um deploy que a gente faz, que tem o downtime da function de alguns segundos, a gente não perde esses eventos porque vai ter uma retentativa vinda da ingestão E nesses casos, basicamente, assim, né, a function retorna, não responde, né? E aí esses dispositivos retentam novamente e acabam não perdendo eventos. Mas realmente, talvez, assim, né, num futuro faça sentido vocês terem algum outro mecanismo de resiliência aí para que vocês não percam eventos, porque eu estou entendendo que é imprescindível não perder, no caso de vocês, exatamente. Né? Como está hoje, a resiliência está entregue nas mãos do cliente, do cliente, e não da gente. Né? E não de você, sim. Mas, assim, quando a gente fala de soluções com function, né, até uma coisa que o Marcelo comentou foi a questão do RMAP, né? E vocês comentaram muito de ser em real time, né? Então, assim, imagino que esse processo de escolha até da linguagem que vocês estão usando para essa function e também qual plano na Azure que vocês estão usando essas functions, também foi importante para essa decisão, né? Ou não, pelo requisito ser real-time, ou não teve esse problema, essa preocupação. Me parece que a questão do warm-up das functions não é uma questão para a gente assim, tão importante, porque todas essas functions recebem eventos o dia inteiro, então elas nunca ficam ali no status de idle, assim. Nunca dormem, né? Elas nunca dormem. Então, até que não tem preocupação, assim, com esse tempo dela ligar, por exemplo. Mas fiquei um pouco preocupada com o deploy, né? Que você falou que quando faz deploy fica uns segundos ali fora, né? Exatamente. Inclusive, por exemplo, a gente usa .NET, né? E o .NET vai descontinuar a versão 3. A gente teve que fazer o upgrade para a versão 4, e aí rolou essa parada, assim, de coisa, mas a gente não perdeu nenhum evento. Eles vieram todos depois. A gente conferiu, eles vieram todos depois. Mas vocês não falaram que é um monitoramento da localização das pessoas aí nos sites e tal. Não tem um horário do dia que as pessoas não estão lá, tipo assim, de madrugada tem gente para monitorar também, então a function não para. Durante a manhã, tarde, né, o turno diurno tem mais volumetria, um maior volume de dados, mas à noite também, esses sites eles não param de operar. Né? Claro que diminui a quantidade de trabalhadores, enfim, mas não para. Volumetria, inclusive, é uma grande questão do... escolher um momento para o deploy, porque não tem um momento que é tranquilo, né? Mas não tem nenhuma forma de fazer algum tipo de escalonamento de deploy? Então, uma ideia é usar o slot, né? Um slot no deploy para poder deployar essa versão nova nesse slot e depois fazer um swap dessas versões para não ter um downtime. Isso, só que isso nunca foi implementado. Para evitar esse downtime, né? Ainda. Legal. E a escolha de .NET, então, já que o RMAP não era um problema, foi questão de conhecimento do time mesmo, curva de aprendizado? Na verdade, todo mundo aqui já entrou no projeto, já tem a maior parte, já ali andando junto com Azure, com .NET. A gente herdou umas APIs aí, uma API em Golang. É tão um problema, porque ninguém tinha conhecimento dessa linguagem, né, Golang. Só que ela foi descontinuada, graças a Deus. E a gente segue com a linha da .NET aí. Boa, você sabe, Marcela, porque a galera olhou pra você aqui, tipo assim, talvez o Marcelo que tomou essa decisão aí. Mais antigo. Assim, falando um pouco do projeto, como ele começou, ele é um projeto que veio, que foi herdado pela DTI, então muitas das ferramentas já estavam implementadas. Mas, assim, conversando com então, o arquiteto do projeto na época, né, ele disse que era porque a .NET é uma linguagem simples e ela tem um downtime relativamente baixo comparado aí com Java, por exemplo, e ele é mais eficiente, por assim dizer. Foi o que eu me lembro. Uhum, boa. Tem uma coisa que eu fiquei na dúvida aqui, que se a gente falou um pouco sobre regiões remotas e funcionamento offline. Como que isso foi né, um desafio para vocês, já que vocês só consomem os eventos que os dispositivos geram? Isso é um desafio, de alguma forma? Eu acho que isso é mais um desafio para o cliente do que para a gente. Para vocês, né? Sim. Essas zonas remotas sem como é que fala? Conectividade, o que elas impactam, assim, que a gente recebe menos eventos, né? Mas isso não impacta, assim, a gente negativamente. Isso
tira um pouco a qualidade do produto, porque a gente vai ter menos áreas cobertas recebendo o evento, mas isso não é um desafio para a gente tratar, assim. Não está no escopo de vocês, né? Do projeto de vocês tratar este desafio. Está muito mais nos clientes mesmo, né? Nos dispositivos. Mas isso também gera, assim, de certa forma, gera preocupação para a gente, porque às vezes, em algumas áreas, como a gente não recebe evento, a gente preocupa, olha, será que tem alguma coisa na integração que está dando errado, algum ponto de falha no sistema, né? Mas é isso. Tem um ponto também que, na real, interfere sim. Por exemplo, a gente faz um traqueamento das viagens de ônibus que entram e saem das áreas operacionais. E esses ônibus trafegam em áreas remotas, estradas que não têm conectividade e tudo mais, e acaba que esses eventos chegam para a gente atrasado. Então, isso gera um traqueamento também atrasado, em muitos casos, sabe? Então, é um desafio que a gente sofre, mas não está no nosso escopo Resolvê-lo, exatamente. Então, para o time de vocês, assim, trabalhando com functions, eventos, o que vocês consideram que, até hoje, que vocês experimentaram foi um desafio técnico maior, assim? O que vocês consideram que foi maior dificuldade ou que foi mais complexo de superar aí nesse tempo de projeto? Eu acho que é a questão da volumetria, né? Tipo assim, a gente construiu uma coisa que aguente o volume de eventos que chega pra gente. Principalmente agora com essa parte de ônibus, é uma coisa assim que tá tendo bastante problema, porque tem aumentado muito o volume de ônibus. E do jeito que foi construído, por exemplo, o Event Hub, uma vez que você cria ele, você não consegue dar um upgrade nele. Então, se ele tem 4 partições, ele vai continuar com 4 partições. Então, tipo assim, o nosso Event Hub que foi construído tinha 4 partições e aguentava um número X de eventos, hoje que tem, tipo, muito mais, ele tá sofrendo um pouco. Então, a gente tá até com um plano de, tipo, tentar quebrar isso pra, tipo, desgargalar essa parte, sabe? Porque acho que a gente nem mencionou, tipo, o número de volumetria, mas, tipo, acho que mais ou menos 1,5 milhão de eventos por dia. Nossa. Porque é muito evento. A questão do Event Hub, tipo, a gente usa o Event Hub Standard. Esse cara não permite ser escalado, né? Então, o número de consumidores paralelos que a gente tem é baixo. Ele fica limitado a esse número de partições. Além dessa questão de volumetria, assim, como a plataforma é orientada a microserviços também, a gente acaba tendo vários desafios, né, na gestão desses serviços, né? Porque todo mundo, eu acho que boa parte das pessoas, né, vamos dizer todo mundo, enxerga microserviços como uma bala de prata, mas na verdade não é. Ele tem grandes desafios, principalmente quando você tenta coordenar vários serviços, né? E aí, por exemplo, se altera um esquema de um banco de dados, você vai ter que alterar nos serviços consumidores. Para reduzir acoplamento, provavelmente você vai ter que colocar uma fila no meio do caminho para garantir que, se um microserviço não parar, o outro continue funcionando normalmente. Então, esse tipo de questão também gera grandes desafios para o time, né? Porque, às vezes, você precisa implementar uma saga, um outbox pattern. Isso eu acho extremamente custoso para um time desenvolver, porque entra também na parte de aprendizado e transmissão de conhecimento. Só 2 pontos sobre volumetria, assim, exemplos práticos de como isso dificulta nosso trabalho. Assim. Um exemplo é publicar em produção. Assim. Se você inserir um bug em produção, e aquela enxurrada de eventos chegando, se ficar 10 segundos com um bug, você tomou milhões de erros, assim. Vocês devem, qualquer coisa, separa aquela fila lá. Plano de rollback imediato. Sim, é uma enxurrada. imediato. É uma enxurrada, você quer recuperar uma pedra no meio. Você não consegue, é muito difícil. Né? Total. E outro ponto também são, assim, as subidas têm um risco grande também, porque a gente testa em QA, por exemplo, que é um ambiente de pré-produção, com um volume X. E a gente tem que reproduzir esse volume de produção em QA para a gente garantir que, quando publicar em produção, vai suportar, vai performar e tudo mais. E isso só com teste de carga, que a gente está evoluindo ainda. Isso que eu ia perguntar. Realmente, assim, como que vocês mitigam essa volumetria, essas dificuldades que vocês só conseguem ver em produção? Uma das nossas desenvolvedoras estudou, fez um teste, então a gente consegue, tipo assim, colocar uma volumetria em QA, mas, tipo assim, para imitar a volumetria de produção,
Ainda não. É tipo assim, por exemplo, vamos colocar aqui uns 200, 500 eventos. Ainda rola, mas ainda, tipo assim, tem site lá que tem 10 mil pessoas. Tipo assim, então é uma coisa ainda muito fora. As limitações que você teria que ter uma infraestrutura bem parecida em QA do que de produção, que deve ser uma coisa absurda. E aí o custo começa a ficar inviável. E tipo assim, onde a gente fez um teste de carga em QA, só que impactou todo o time que estava testando em QA, porque gerou um atraso nos eventos de teste da galera. Então, assim, essa disputa pelo ambiente de QA impede um pouco que a gente realize teste de carga em QA, porque acaba atrapalhando Isso é um dos problemas também, um dos desafios, na verdade. Trabalhar, tipo assim, 15 pessoas na mesma plataforma. Tipo assim, você coordenar subida, coordenar branch, coordenar aprovação de PR, coordenar, tipo assim, merge, porque às vezes fulano e fulano tá mexendo na mesma API, subiu de fulano, na hora que vai subir o outro, opa, deu merge. Então, tipo assim, coordenar isso Não, tenho muitas dúvidas. Quer perguntar outra coisa? Tem só um gancho também, calma. Só pegar um gancho do Marcelão também, que falou a dificuldade de microserviço, assim, versionamento é muito complicado, né? Então, o que ele falou de alteração no modelo, a gente não tinha antes uma biblioteca compartilhada para esse modelo existir. Então, se a gente mudasse um campo novo, tirasse um campo, a gente tinha que sair todos os códigos que aquele fluxo percorre para poder atualizar esse modelo. O que a gente fez foi o óbvio, assim, que não era óbvio para a gente na época, mas criar um pacote Nugget mesmo compartilhado ali para a gente poder, esses componentes todos terem ali um modelo atualizado e versionado bonitinho e mais fácil de manter. E único, né? E único. É porque além de ter o trabalho de atualizar, né, todos os modelos de todos os serviços, né, existe o erro humano, né, que às vezes acontece também, porque é tanta coisa que você tem que alterar que você deixa passar alguma coisa, mesmo fazendo uma revisão de PR bem feita, assim, acaba passando uma coisa ou outra, né, então que gera muita dor de cabeça lá na frente. Tá, então antes de entrar naquele problema do Git que foi comentado e dos merges, quando a gente trabalha com function e eventos, tem muitos problemas envolvidos também, né? E um deles, que eu imagino que pode rolar no projeto de vocês, é de consistência eventual ou de algum desses milhões de eventos que estão sendo gerados aí, dar algum erro e ser perdido. Isso acontece? É uma preocupação? Tem alguma política de retry, alguma estratégia que vocês usam para não perder algum desses eventos? Porque trabalhando com eventos, eu acho que é até esperado de que isso aconteça em algum momento. Isso deve ser um desafio gigante, porque você só sabe que você tá dando merda quando dá merda, né? Tipo assim, você só sabe se o negócio tá errado quando dá merda, né? Porque normalmente, igual você falou, no dia a dia, ninguém tá ali conferindo onde que fulaninho tá todos os minutos do dia dele, né? E aí entra o erro humano também, porque, por exemplo, eu entrei no ônibus e esqueci de passar a catraca. Não vou aparecer no portal. Mas, tipo assim, você só vai perceber isso se precisar ver que você tava lá, entendeu? Total. Não é todo... se não tiver uma catraca pra eu passar, porque no ônibus não tem uma catraca, e eu esquecer de passar, eu não vou estar lá. Meu evento não vai estar lá. Eu acho que outro problema também que tem, igual nos dispositivos, a gente tem um botão de pânico. E aí, tipo assim, a galera fica lá, né, acionando o botão e às vezes quem tá acompanhando Pedro Lobo não vai saber. Assim, existem várias falhas de processo também que dificultam a qualidade do nosso sistema como processo, ou seja, passar crachá dentro de ônibus. Várias pessoas não passam crachá dentro do ônibus porque tá com pressa, porque nem sabe que tem leitor às vezes. Né? Outro exemplo é o dispositivo IoT, que tem que ser carregado. Nem sempre a pessoa tá preocupada em carregar o dispositivo também, né? Então, isso tudo diminui a qualidade desse monitoramento. Mas, assim, uma vez já coletado o evento, em algum momento desse processo, que vocês falaram de microserviços, de processamento, tem um risco ali de ter alguma falha nesse meio do caminho, e aí vocês conseguem mitigar isso também? Tem que colocar numa balança, né? Porque, assim, o Service Bus é mais para mensageria e comunicação enterprise, né? Agora, o Event Hub é para um processamento de stream, mas um fluxo mais rápido, né, em tempo real. Então, tem essas duas medidas. Hoje, tem algumas decisões que, com o conhecimento que eu tenho hoje, poderia fazer diferente, sabe? Então, é algo muito evolutivo. Eu acho que isso é muito normal, assim, a gente vai o tempo inteiro evoluindo, a gente fala muito isso aqui no podcast, né, Champs? Assim, o tanto que a gente vai evoluindo, tanto os nossos conhecimentos quanto as tecnologias mesmo, e aí a gente vai o tempo inteiro tendo que olhar para o nosso passado e tentando, né, evoluir tecnicamente também o que aquela solução de alguma forma, né? E assim, acho que assim,
todo projeto vai ter deficiências técnicas e débitos técnicos para serem controlados, né? E ainda mais sendo um projeto herdado ali, tem muitas decisões que às vezes são questionáveis que você gostaria de alterar ou de fazer diferente, visto os problemas que vocês estão enfrentando, né? Então, eu não acho que é uma questão de falar assim, o nosso projeto está ruim por conta disso, ou a gente está trabalhando mal, a gente está fazendo mal feito, mas é mais uma questão de olhar para esses problemas como... assim, o próprio fato de vocês olharem e questionarem as tecnologias que estão sendo usadas e os problemas que estão acontecendo e reavaliar isso, eu acho que é algo positivo. A gente fala bastante, né? Já falamos várias vezes aqui que um time que tem uma boa gestão de débitos técnicos, de débitos de processo, que consegue ter uma boa mentalidade de melhoria contínua, que faz boas retros e consegue, de fato, desenterrar os problemas, esse time, ele voa, né? Porque ele vai, por mais que às vezes é um passo de formiguinha, mas ele vai resolvendo os problemas, resolvendo os débitos técnicos e, enfim, em algum momento, você vai achar novos débitos técnicos para resolver. Se eu te contar que um dos nossos times é só para isso. Aí, olha aí. Não só para isso, mas técnico de evolução mas é só para isso, né? Tipo, resolver problemas arquiteturais, etc legal. E tal. Mas a ideia do time que surgiu é resolver esses débitos, porque eles ficavam lá parados, ninguém olhava para eles, era sempre uma história que ia passar na frente e tal, você sempre vai deixando ele de lado, até que chegou um ponto e falou assim, não, a gente precisa lidar com isso, vamos quebrar o time. Gente, pareceu vamos até quebrar como, o time e lidar com essa parte de débito. Esse sistema foi herdado pela DTI, né? Só que ele nasceu de um contexto muito conturbado, assim, e foi feito muito às pressas. Então, assim, a carga de débito técnico que veio pra gente, para resolver, assim, era gigantesca, e além de vários outros padrões de boas práticas que não foram atendidos no início por conta desse caráter emergencial, né? Então, assim, a gente acumulou muitos débitos técnicos e não conseguia, foi isso que você disse, né? A gente não conseguia dar foco para eles por conta das entregas que vinham também em cima, e acabava que a gente sempre deixava de lado esses débitos técnicos, e a gente criou uma equipe, um squad só para fazer uma tratativa desses débitos e também evolução arquitetural, outros itens também de infra, DevOps, as questões mais por fora de funcional. Assim, mas isso é muito legal de você falar, Vitor, porque a gente tem, eu acho que é uma maturidade do time, claro, né? Vocês falaram, a gente herdou esse sistema e tudo mais, mas eu acho que também vai muito da maturidade do time também, olhar e falar assim, a gente precisa fazer um negócio que vai gerar valor agora. Poxa, eu vou abrir mão e vou fazer algumas coisas aqui que vão gerar débitos técnicos, sim, mas é isso, né? Assim, porque a gente precisa gerar esse valor agora, é agora que eu preciso disso. Então, para a gente também não perder esse encaixe, né? Não perder a relevância do produto, às vezes a gente vai ter que tomar esse tipo de decisão, né? E acho que a gente também fala um pouco sobre isso aqui, mas é importante que a gente não perca o olhar sobre os débitos e as dívidas que a gente tem que pagar tecnicamente. E também é legal assim, porque nem sempre o cliente vai estar disposto a ouvir a sua necessidade de débito técnico e quem dirá criar um time novo só para isso. Né? Então, a gente teve a sorte e o resultado do empenho que a gente teve em realmente conseguir que o cliente aceite isso e mobilize um time novo só para tratar dessas questões que foram herdadas e que estavam acumulando assim, há anos. Isso é muito complicado a gente convencer o cliente a fazer isso, porque a maior parte desses débitos técnicos não afetam a usabilidade do que está sendo mostrado na tela, né? Então, acaba sendo desprezado, né? Então, o time teve muita sorte, né, de ter tido um gerente que acreditava nisso, sabe? Que acreditava que esses débitos deveriam ser resolvidos para a gente conseguir evoluir a plataforma. Então, hoje a gente tem uma capacidade de processar melhor esses eventos e uma capacidade também maior para a gente conseguir a evolução desse sistema. Sim, ainda mais nesse sistema que vocês têm, que tem esses requisitos peculiares aí, né, de tempo real, de realmente não poder perder evento. Então, nada mais, né, nada faz tanto sentido quanto vocês ficarem o tempo inteiro também evoluindo a arquitetura para ser cada vez mais atingir esses requisitos, né, de performance, né, esses requisitos não funcionais e tudo mais. Então, faz muito sentido isso mesmo. Em algum momento vocês comentaram que tem muitos desenvolvedores trabalhando no mesmo projeto, né, fazendo PR, tem que revisar PR, aceitar. Como é que vocês controlam isso? Qual a estratégia de branching que vocês usam para facilitar a vida nesses casos? Por incrível que pareça, a gente tem uma branch master
e, tipo, abre branches a partir dela e cria PRs para ela. A gente não tem uma branch de dev, É o nem Trunk-Based. trunk-based mesmo. Não tem uma branch de dev, nenhuma de QA, nem abre release, nem nada. Por incrível que pareça. Mas assim, nem sempre foi assim. Porque nem sempre foi assim, tem toda uma história. Então, o time, além da DTI atuando, quando o projeto começou, tinha mais, acho que 2 empresas desenvolvendo. Então, assim, é um pouco bagunçado, porque não existia uma sinergia entre esses times, sabe? Então, existia muito conflito. Então, boa parte do tempo, a gente tinha que ficar mediando conflito entre esses times. Então, um gostava do que o outro fazia, isso aí, um não aceitava bem uma crítica, gerava muitos problemas. Isso, mas a estratégia de branching, ela também influenciou muito os problemas que a gente teve no início do desenvolvimento também. Porque, para você ter uma ideia, a gente tinha branches de Dev, QA e Master. E 3 times desenvolvendo, 3 empresas diferentes desenvolvendo o mesmo produto. Então, cada um fazia sua feature e todo mundo testava em QA, depois Dev, QA e produção. Aí fazia o merge para QA, para Dev, depois fazia o merge da branch de Dev para QA e de QA para Master. Então, e além disso, as features só eram publicadas ao final da sprint. Então, imagina, várias features acumulando em QA, nessa branch, e aí, no final, a gente fazia uma release com tudo que a gente desenvolveu. Então, assim, se a gente fizesse merge, der algum problema em produção, o que causou esse problema, sabe? Então, é difícil de rastrear. Então, foi um processo muito evolutivo, sabe? Que a gente discutiu bastante qual estratégia a gente deveria adotar. A gente foi a gente estava tentando seguir algo baseado com Git Flow, não funcionava muito bem. Depois, a gente começou a quebrar as nossas releases, ainda nessa estratégia de versionamento. Então, assim, terminou, testou em QA, tudo direitinho, a gente já publicava. Mas, mesmo assim, a gente tinha muito conflito, porque, às vezes, a gente precisava dar um share pick e não sabia o que fazer. A gente tinha que dar, tipo assim, reverter o merge. Mas a gente não sabe o que quebrou. Então, até achar o que quebrou era muito problemático. Hoje, então, após muita discussão e muito tempo quebrando a cabeça, a gente começou a adotar esse trunk-based. Assim, não é exatamente um trunk-based, a gente adaptou para o nosso caso e funciona bem para a gente, essa estratégia. E um dos desafios que a gente sabe do trunk-based é justamente que todas as features, elas meio que têm que ficar prontas para colocar em produção a qualquer hora. Vocês fazem isso? Vocês usam algum tipo de toggle feature, alguma coisa assim? Então, o trunk-based exige muita disciplina, assim, né? Então, a gente tem, assim, nossa primeira premissa é que a gente só vai fazer um PR para master ou para main depois que a feature estiver pronta e que ela não quebre nenhum contrato em produção, que ela possa subir sem impactar, e, enfim, que ela seja uma feature independente mesmo. Então, essa é a premissa número 1, assim. Tá, mas aí, calma, né? Só pra eu entender. Aí as features não viram uns monstrinhos, não? Vamos fazer uma feature aqui. Aí faz uma feature de 5 meses. A gente desenvolve a feature em cima de uma branch separada, vinda da master, né? E ela é testada, depois que tiver ok para subir, a gente integra ela à master, gerando um commit na master, sendo aquela feature inteira. Então, aí essa feature aí, qual que é a frequência que vocês fazem isso, por exemplo, de deploy? Toda semana. Toda semana, não, beleza. Porque assim, porque você falando isso, eu poderia pensar, beleza, então eu faço uma feature aqui, um branch que vai durar 5 meses, aí na hora que eu subir, vai ter milhões de erros. Histórias pequenas. Isso aí. Essa é a disciplina, histórias pequenas, cada branch de feature vem de uma história só, né, e a gente tenta integrar a master o máximo possível pra gente não criar esse commit bomba em cima da branch principal. Eu ia comentar aqui, assim, depois que a gente mudou pro trunk-based, assim, a gente passou a entregar história bem continuamente, assim, então a gente não gera um gargalo ali
em histórias prontas para subir. A gente testou em QA, funcionou, produção, mesmo dia ou dia seguinte. E assim, eu tenho outra pergunta aqui, que pode ser algo que talvez seja comum para a gente, mas talvez não para quem está ouvindo, né? Como é que vocês fazem para garantir ou tentar assegurar o máximo de qualidade e de segurança na hora de fazer esse PR para master? Vamos supor, subir com certeza um código que já foi revisado em questão de qualidade, code review, e que já foi testado e que não vai quebrar, né? Tem algum tipo de política de branch ou processo mesmo que vocês fazem junto com outros devs? O que vocês fazem no fluxo de uma história? Como atuam 3 times em um mesmo produto, né? E a gente precisa garantir essa qualidade dos PRs, de subir ali as coisas para branch, para master com qualidade. A gente tem a central de pull request nos 3 times, né? A gente tem ali um chat em grupo, e aí nesse chat a gente manda os nossos PRs que foram abertos para master, e a gente precisa ter pelo menos 2 aprovadores. E a questão ali de ter qualidade, né, no ambiente produtivo e tal, a gente também faz os testes ali da nossa branch com o cliente. Depois de integrar, a gente vai fazer esses testes da master também no ambiente de QA. Então, acho que a gente tem bastante esse cuidado, sabe? Só outro ponto também em relação à qualidade de código nos PRs, tipo assim, a gente consegue, além de aprovadores obrigatórios nos PRs, a gente também integra um pipeline que é validação, basicamente. Esse pipeline, o que ele faz? Roda os testes unitários, ou os testes que aquele componente tenha, além também de fazer análise sonar comparativa da sua branch origem com a branch de destino, e se esses parâmetros de qualidade ou se os testes não estiverem passando, naturalmente o PR fica inelegível para ser completado. Eu só ia complementar aí, porque além dessas coisas mais técnicas, a gente também tende a seguir a gente segue o DTI Flow, né? Então, antes da gente desenvolver a história, a gente faz o repasse com outra pessoa, e depois que termina o desenvolvimento, a gente faz um desk check, que é a validação em dupla, né? E aí sim a gente faz o teste com o cliente. E a gente tem uma query lá que, assim, aponta quem não fez isso lá no Azure do DevOps. Então, assim, tem o dedo duro lá também. Um dashboard. Que legal, uma gestão à vida. Dashboard da vergonha. Quem não tem um fez muro da desk vergonha, né? O check, Conta aí. não fez repasse de história, não fez validação em dupla. A nossa análise de risco agora aponta, se você não fez uma análise de risco da subida, que foi uma coisa que a gente está fazendo agora, aponta lá, fica lá vermelho em sua história, clica todo dia na daily, se seu nome estiver lá, fica apontado. Gente, isso é maravilhoso. Bate cumprimento do DTI Flow para cada status da história. Então, se a história estiver num passo de code review sem ter feito o teste em dupla, vai apontar. Mas como é que vocês fazem isso? Só para saber. Query na Azure, no dashboard da Azure. Vocês usam as O raias DevOps lá. tem alguns A gente tem DevOps, os vocês campos usam relacionados. Entendi. Lá na história tem tipo uns campos lá, de quem que você fez o desk check, com quem que você fez o kickoff. E aí, se não tem nenhum nome lá, ele aponta que o campo tá vazio, entendeu? Aí é bom que facilita a demissão de justa causa, né? É só tirar um print do dashboard e pôr no contrato. Uma coisa que tem também legal é, tipo assim, a pessoa foi lá, abriu o PR, fez code review, deixou em QA e, tipo, tá um tempão lá em QA pra testar e ninguém puxou, tipo, aí aponta também e fala, o que aconteceu? Que sua história que tá tantos dias pra testar e por que não mais de testou? 3 dias. Gente, tem muita coisa legal mesmo que a gente tá conversando hoje, mas infelizmente, assim, já estamos rodando o nosso tempo, finalizando. A coletiva. Então, né, como eu falei, assim, esse episódio foi super legal, gostei muito, galera. Muito obrigada por terem vindo, por ter compartilhado essas experiências com a gente. A gente falou sobre muita coisa aqui. A gente falou sobre Event Hub, a gente falou sobre plataforma, né, de orientado a eventos, a gente falou sobre microserviços, sobre estratégia de branching, como que vocês fazem, até de gestão à vista da vergonha a gente falou. Então, muito obrigada e até a próxima. Valeu, pessoal. Até. Tchau, gente. Até, pessoal. Tchau. Valeu, abraço.